todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B. Pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco uma vez mais e permaneça em nossos corações e em nossos lares por todo sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, vivemos momentos de tribulação. E muitas vezes em nossas reflexões vamos buscar aquela ideia que segue com a natureza humana desde o seu aparecimento enquanto seres inteligentes, a busca do porquê. O porquê das coisas. E aí nos vem a pergunta: qual será então o porquê das misérias humanas, o porquê do sofrimento
humano, o porquê da atual situação do nosso planeta. E refletindo sobre esses questionamentos, vamos buscar o grande filósofo, o grande médico de homens e de almas, o grande mestre Jesus, seus ensinamentos, suas promessas, porque outrora ele nos prometeu que, muito adiante do seu tempo, ele enviaria o Consolador prometido, onde todas as coisas, todas as verdades que ele dizia e que não nos era possível compreender por nossa pequenez, por nossa dificuldade de compreensão, de entendimento, seriam explanadas, explicadas, e nos seria possível compreender melhor aquilo que ele estava dizendo. Muitos de nós, naquela época, não tínhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para aquelas verdades. O nosso processo de evolução estava começando. E Jesus era o nosso grande e é o nosso grande modelo. Mas então, algumas questões nos são colocadas. E dentre elas, elencamos algumas que vamos debater neste momento. Vamos conversar um pouquinho a respeito. Porque são marcantes ainda em nosso planeta, em nossa atualidade, as misérias humanas. E aí vamos ampliar a nossa compreensão de misérias para todas as dores, dificuldades, sofrimentos, sejam eles de todas as formas que ainda pudermos compreender, físicos, morais, intelectuais, por que não? Por que há tanto sofrimento, há tanta dor neste planetinha, em nossa morada? A resposta, segundo os Espíritos, está em nós mesmos. Nós ainda estamos muito atrelados a sentimentos egóicos, ao orgulho, ao desamor. Nós, enquanto humanidade terrena e humanidade espiritual, junto à erraticidade do nosso planeta, nós, de uma forma geral, no peso da balança, ainda pendemos para esses vícios morais, para essas dificuldades de comportamento. Não estou, de forma alguma, colocando que toda a humanidade é assim, que todos nós somos assim. Nós sabemos que muitos já estão em processo de entendimento interior, de reforma interior. O nosso convite com essa reflexão é fomentar ainda mais o desenvolvimento dessa reforma. Mas se formos pensar de uma forma bem pragmática, olhando a humanidade de fora da humanidade, por que não? Vamos ver quanto ainda temos desses princípios. Quantos seres ainda são orgulhosos, o quanto o dinheiro, a riqueza, o poder, ainda incrustado no espírito, ainda faz com que tenhamos crimes, guerras, mortes, sofrimento, dores por estas vivências, por terem ao invés de serem. As pessoas, em sua maioria, ainda supervalorizam questões materiais em detrimento
aos verdadeiros conceitos e aos verdadeiros tesouros que Jesus veio nos mostrar, que são os tesouros espirituais. Jesus afirmou que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Assim como os espíritos encontram-se em diferentes níveis evolucionais, as moradas também estão em diferentes graus de evolução. Estamos aqui no planeta Terra porque, de uma certa forma, nos afinizamos com a essência evolucional do planeta. Seja ela olhando pelo prisma do copo mais baixo, mais vazio, irmãos com mais dificuldade, irmãos que desconhecem Jesus, que desconhecem as leis imateriais, ainda imersos na maldade, na maledicência. Seja olhando pelo copo mais cheio do planeta Terra, espíritos já em transformação, espíritos já em processo de regeneração. Todos nós estamos neste planeta porque aqui é o nosso local para estarmos. Conhecendo e reconhecendo que Deus é soberanamente justo e bom, sábio no grau máximo da sabedoria, estamos aqui porque aqui é o nosso lugar. É importante termos esta consciência para que não caiamos no falso erro, na falsa verdade, no erro de blasfemar contra o Criador, dizendo: por que comigo? Por que tanto sofrimento em minha vida? Eu que sou tão bom, ou melhor, tão orgulhoso. Que possamos compreender que aqui estamos porque aqui necessitamos estar para poder continuar o desenvolvimento da nossa jornada evolutiva. Porque reconhecendo as necessidades e as vicissitudes do nosso espírito, conseguiremos evoluir, conseguiremos nos melhorar. A segunda questão diz respeito que a dúvida se terá Deus nos criado apenas para o sofrimento. Dúvida esta que, conforme vamos evoluindo em nossa capacidade de pensamento, de compreensão, de razão, vamos desmaterializando-a. Porque Deus jamais criou nada, criatura alguma, em nenhum dos reinos para o sofrimento. A criação é soberanamente justa e boa, sábia. Deus cria espíritos, princípios inteligentes continuamente. Espíritos estes simples e ignorantes no sentido da potencialidade que temos para crescimento e para compreensão, para desenvolvimento das nossas inteligências. Mas nos dá, meus irmãos, um conceito muito importante, que é o conceito do livre-arbítrio, a livre escolha. Somos cada um de nós responsáveis por aquilo que escolhemos. Se hoje sofremos, lamento em constatar, é porque outrora fizemos alguém sofrer, estivemos mergulhados no erro, no vício, e agora estamos expiando, estamos nos reeducando com os princípios da lei universal. O sofrimento é passageiro. A felicidade é a nossa destinação. Conforme vamos crescendo moral e espiritualmente, vamos deixando para trás os vícios
que trouxemos de encarnações pretéritas, os erros que fizeram parte do nosso viver, e esquecidos deles, somos artífices do nosso próprio momento atual e do nosso futuro. A sábia passagem do mestre que diz que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória, nos faz compreender que somos responsáveis, sim, pelo que semeamos. Somos responsáveis pelo que fazemos em todas as esferas. Se olharmos de uma forma mais diminuta, mais focada, somos responsáveis por nossos atos no plano físico. A lei, justiça, que nos concede o cerne do que é lícito e do que é ilícito. E somos cobrados por aquilo que não é correto perante a lei dos homens. Mais ainda, o somos quando abrimos o nosso prisma e entendemos que a lei universal também tem a sua justiça. E que se nós pecamos, erramos contra esta lei, nós somos convidados a um processo regenerativo de reeducação. Bonitas essas palavras, né? Me vieram intuídas neste momento para dizer que nós somos sim colocados à prova, que nós vamos expiar, que nós vamos passar por aquilo que algumas filosofias colocam como karma, como reajuste, mas que nada mais é do que a nossa própria reeducação, o nosso aprendizado. Para que possamos verdadeiramente compreender o funcionamento da vida espiritual, da verdadeira vida. Não existe como burlar as regras dessa escola. Nós não conseguimos enganar os professores da vida espiritual. Por isso, quando o sofrimento se faz, quando as misérias se fazem à nossa volta, lembremos-nos que muitas vezes a causa principal do nosso momento atual fomos nós mesmos. Se cristalizarmos essas informações em nós e vivermos uma vida de autoflagelo, de autocobrança, ou até mesmo de autopiedade, não sairemos, encarnação após encarnação, desse ciclo vicioso do restabelecimento com a lei universal. O convite nos é feito, sim, para compreendermos, para aceitarmos, mas para termos a ação da transformação. Pois essa é, sim, a verdadeira causa, a verdadeira motivação destas vivências. Para que possamos nos transformar. Para que possamos conseguir compreender que o sofrimento é passageiro e que, como dizia Chico, tudo passa, tudo passará. E nós encontraremos, sim, todos, sem exceção. Porque Jesus outrora o prometera, que enquanto não estivessem todas as suas ovelhas reunidas num só rebanho, ele não descansaria. E ele deixaria 99 das suas mais preciosas ovelhas em pasto fechado, sob a proteção
das cercas para ir resgatar uma única ovelha que estivesse desgarrada do seu rebanho. Infinitas são as possibilidades e as oportunidades para a nossa evolução, para a nossa transformação. E aí podemos perguntar, qual então será a finalidade de estarmos na Terra, neste momento atual que a Terra passa? E os espíritos superiores vão nos esclarecer que esta é uma oportunidade bendita para que através do amor fraterno, caridoso, possamos nos restabelecer com a lei natural. Possamos juntos, como humanidade, mais uma vez colocando espíritos encarnados e espíritos na erraticidade, juntamente com o planeta, transpor as barreiras de um mundo de provas e expiações e caminhar com passos largos e decididos a implantação da regeneração dos seres e do planeta. A regeneração será um momento onde o mal já não estará tão difundido, tão amplo, tão aberto, tão vivencial nas relações humanas. E gradativamente nós faremos dele apenas um fato histórico, guardado séculos e séculos atrás, de uma humanidade que buscava compreensão e transformação, e que alcançou o ápice deste momento transitório e o bem, o belo, o amor, são encontrados em todos os seres que aqui habitam. Será o planetinha azul, a nossa Terra, um verdadeiro planeta de amor. Porque esta é a destinação deste planeta. Se esta é nossa destinação, encontramos o quarto questionamento. Como fazer então para apressar a cura destas enfermidades morais, nossas enquanto seres e do nosso planeta? A única forma, meus irmãos, combatendo os nossos vícios, os nossos defeitos, incentivando as nossas virtudes e buscando a nossa reforma íntima através do Evangelho do Mestre Jesus. Evangelho este que é o nosso modelo. Ensinamentos estes que são muito mais amplos do que a uma filosofia, do que a uma seita, do que a uma religião. Os ensinos de Jesus são humanistas. Servem, apresentam-se e podem ser vivenciados por qualquer espírito que queira seguir o seu processo de crescimento e de evolução. Em nenhum momento os espíritos superiores disseram-nos, orientaram-nos que fora do espiritismo não há salvação. Mas sim que fora da caridade, fora do amor, fora da vivência plena da fraternidade, aí sim não há salvação. Estes ensinamentos, esta reflexão nos faz pensar que não devemos questionar, criticar, excluir qualquer irmão, seja ele
por classe social, por fé, por religião, por nação. Todos somos irmãos perante ao Pai. E pleno será um momento em que nós, enquanto humanidade, não precisarmos de uma religião, mas sim de uma religiosidade para nos encontrar com o Criador. Que nesse momento poderemos compreender que não precisamos de uma seita, que precisamos sim de fé raciocinada, que não precisamos de signos, de símbolos, mas sim de vivências, de experiências no amor e pelo amor. Se estamos aqui no planeta Terra, a nossa destinação é a esse sofrimento, a essa miséria eterna? Como bem os disse, meus irmãos, este momento é transitório, passageiro. Tanto o planeta quanto os espíritos aqui encarnados e na erraticidade estão aqui por necessidade de aprendizado. Se por algum motivo nós, enquanto espíritos, evoluirmos numa velocidade maior do que a do nosso planeta, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Se por outro lado, nós nos negarmos a esta evolução, a esta compreensão e quisermos vivenciar nas fileiras do mal, também há muitas moradas na casa do nosso Pai. Cada qual sintonizada com as nossas experiências, com as nossas vivências, com o nosso processo evolutivo. Sim, é possível a transição de um espírito entre diversos planetas. Mesmo esse sendo um capítulo para uma próxima reflexão, não estamos fadados a encarnar eternamente na Terra, assim como pode ser que já tivemos experiências em outros planetas, em outros orbes. O importante é refletir e ter a consciência que se aqui estamos porque estamos afinizados com o planeta. Porque nenhum de nós, acredito, meus irmãos, estejamos aqui numa encarnação missionária, como tantos enviados do Cristo já estiveram. Somos ainda simples aprendizes, em busca de conhecimento, sedentos por saber e por evoluir. E então, para terminarmos e para chegarmos ao momento derradeiro da reflexão, a felicidade então existe? Como conquistá-la? Sim, a felicidade nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, degrau a degrau, conhecimento a conhecimento, trabalhando inicialmente para vencer as nossas próprias misérias interiores, os nossos próprios erros e imperfeições. E quando alcançarmos as paragens da sabedoria plena, da evolução à perfeição relativa, que é a nossa destinação maior, encontraremos incontáveis motivos para a felicidade eterna. Sim, nós fomos criados
para a felicidade, para sermos felizes. A que conclusão então chegamos com esses pontos abordados neste momento, nessa passagem? Que a Terra é hoje para nós uma escola de fraternidade e de reparação. Nela habitam os espíritos ainda endividados com a providência divina. E que aqui encontramos os meios para nos corrigir, através de sofrimento reparador, remédios amargos em alguns momentos, mas eficazes, em busca de dominar as nossas más tendências, em busca de corrigir estas que são as verdadeiras causas do nosso sofrimento, do sofrimento humano. Que possamos com essa reflexão acalmar os nossos corações, ter a certeza que Jesus, que a espiritualidade amiga, está junto de nós, cuidando de tudo e de todos. E que nada, nem uma folha da mais singela árvore, escondida nos mais difíceis locais de acesso deste planeta, cai, se não for a vontade de Deus. E como sabemos que Deus é amor, é justiça, é bondade, tudo acontece para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolvam a todos. Que a tranquilidade e a serenidade esteja no coração de cada um de vocês. E que possamos juntos passar por essas misérias, por essas dificuldades e triunfantes habitar o reino prometido por Jesus nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus. E que possamos sentir o envolvimento com todos os nossos mentores, com todas as equipes amigas de higienização, proteção e limpeza, cuidando dos nossos lares mais uma vez. E que as energias vindas através dos ensinamentos do Mestre Jesus cumulem de bênçãos os nossos lares, os nossos familiares e a todos. Que assim seja, graças a Deus.